Boa tarde! Vamos esperar vocês entrarem. Quem for entrando, vai me dizendo como é que tá o áudio aí pra vocês, tá? Quem for entrando, me digam como é que tá o áudio. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá bom? Tá ruim? Como é que tá o áudio aí? Tá baixo? Tá alto? Quero opiniões de vocês sobre o áudio, sobre a conexão tá boa, não tá boa, como é que tá? E vamos esperar a Marina entrar. Hoje é o segundo dia, a segunda live do Cosmotetra da Flix. Aliás, hoje tem duas, né? Tem uma agora e tem uma agora com a Marina Guanô. E depois tem com a Suelen Campagnola às 19 do horário do Brasil e às 23 do horário de Portugal. Vocês me valorizem, hein? Me valorizem, porque eu de madrugada vou estar aqui falando, incomodando meus vizinhos. Então, pouca luz, tá fazendo muita sombra. Eita, vou ter que ligar minha softbox, é isso mesmo? Olha lá. É bom que a gente tem assistentes. Tem pouca luz ainda? Aumenta o brilho. Porque eu tô com a luz na minha frente. Ok, podia ter que colocar a ring light, mas senão eu não enxergo. Digam aí. Deixa eu ver se a Marina já entrou. Vão entrando. Convidem os amigos de vocês. Hoje a gente vai falar sobre skincare, sobre consulta online de skincare. Vivi, amiga, te amo também. Como é que tá o áudio aí, gente? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Tá pouca luz? Ainda tá pouca luz? Mas a minha luz é própria, né? Minha luz própria não tá iluminando. Falem aí como é que tá o áudio, como é que tá ótimo. A Vivi falou que tá ótimo, eu confio. Tá ótimo, a Simone também falou que tá ótimo. Vou chamar, pronto, a Marina já entrou. Primeiramente, vamos falar sobre consulta de skincare online, que é uma dúvida da maioria das esteticistas atualmente. Então, vou chamar quem mais fala sobre isso no momento, não é mesmo? Marina Guanô. Disso também, já chamei ela para entrar. Gostou da blusa? Gostou, né, amiga? Deu uma valorizada. A gente tem que ficar fina, próspera, plena. Olha lá. Oi! Ai, me Uma chama mais pra plena subir. junto com outra plena. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Olha lá. Gente, eu e Marina, a gente não se conhece pessoalmente, é só assim. A gente já fez live juntas outra vez, já se Só por live. acompanha. Deixa eu pôr É. um filtro na minha cara, que ninguém Pois eu merece. pensei em colocar um filtro na minha também, menina. Tá? Pra Olha gente ficar, lá. tipo, mais à vontade, sabe? Olha, mas tô branca. Nossa, tá horrível, piora. Credo. Ai, eu amo esse que eu fico morena Pronto. bronzeada. Vou deixar esse. Em pleno inverno, morena bronzeada. Ai, meu Deus, como que eu saio do Maravilhosa. filtro agora? Pois é, não sai, vai ficar assim, desse jeito. Eu acho. É Deixa eu assim, só essa baixar é uma aqui minha escolha. cadeira, Tô com então. filtro, ou vendo a tela inteira. Mas pronto, a gente consegue ver ainda um pouquinho, mesmo assim. Sim, sim. Vocês estão lindas sem filtro. Pois é, mas o filtro dá uma valorizada. Eu costumo Então, dizer né? assim: quer me ver feia? Vem dormir comigo, é mais fácil. Exato. Às vezes as meninas falam assim, nossa, Mari, você é tão linda. Eu falo, para, querida, para! A gente A cuida da gente dá nossa uma tapeada, pele. né? A gente cuida da nossa pele, mas assim, dá uma valorizada, né? Poder dar uma valorizada é sempre bom. É lógico, é lógico. Eu falo para os meus pacientes assim, ó, nascemos, já estamos envelhecendo, então, meu amor. Exatamente. Aí a Vivi falou assim: olha, ainda mais pra falar de skincare, vamos botar um filtro. É assim, eu tenho questões hormonais. Aquelas, olha. Eu tenho como me Ó, esquivar. mas você sabe que esses dias uma seguidora mandou mensagem para mim no direct, ela falou assim, Mari, tá rolando uma polêmica, eu não acompanhei essa polêmica, eu nem sei o que é que tá acontecendo na verdade. Tava falando que nós, esteticistas, nós devíamos aparecer nos stories sem o filtro, né, para falar em questão da pele e tudo mais. Sim. O que eu achava a respeito disso? E aí eu peguei Aham. e falei assim para ela que o meu paciente, quando ele chega no consultório, ele tá vendo a minha pele. Eu não trabalho maquiada, então ele tá vendo a minha pele, né? Uma disfunção ou outra, é óbvio que nós vamos ter, porque um padrão não Ai, existe de perfeição. bom. Só que eu falei para ela que é o seguinte, a retenção, nós, quando a gente está fuçando no Instagram, ninguém retém uma péssima imagem. A gente quer cores.
Se você vê um story de uma pessoa que ela não colocou um filtro, que ela não colocou cores, você perde o encanto. Os stories que mais têm visualização são aqueles que têm cores, que estão gostosas, porque a gente quer entrar. O Instagram é uma Olha, rede social que a gente quer entrar para se divertir, para ver um conteúdo de uma forma legal e espontânea. Quando tira isso, já tem pesquisas trazendo que cai a visualização. E eu olha mesmo já lá. peguei parando de ver vários stories porque não sabe, parece que faltava um negócio. Sim, e às vezes é a questão da qualidade também, né? Igual quando tá com a A luz qualidade. ruim, a gente para de ver, a luz não tá boa. Aí, imagina, a pessoa tá toda descabelada. Uma coisa é quando você tá mostrando, gente, estou em mudança, estou descabelada. Ok. Agora, Ok. todos os dias está descabelada? Aí não, né? Tá, Aí é eu demais. também. Então, pronto, todo mundo já entrou, estamos aqui. E eu quero que você fale um pouquinho, quem não conhece a Marina, se é que existe alguém que não conhece Marina atualmente, não é mesmo? Marina, se apresente, fale quem é você, sua formação, e aí a gente vai introduzindo o assunto. Tá. Bom, primeiramente queria agradecer o convite da Bruna. Tá? Então, Hum. assim, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já era apaixonada por esse ser. Então, ela me convidando pra live, eu falei assim, cheguei no auge, Brasil! Você já me convidou, eu já participei, agora chegou a minha vez. Eu falei, assim, ah, a Marina já me convidou Sim. uma vez, talvez se eu chamar ela, ela não recuse. Eu falei, gente, que honra. Então, assim, um prazer estar aqui, né, pra gente falar ainda mais da consulta online, que eu acho que a gente vai ter muito para agregar, porque a gente tá na consulta online, mas a gente tem pontos diferentes, eu acho que isso é Sim. muito bacana, né? Mas a minha formação, então eu sou esteticista, cosmetóloga, eu tenho pós-graduação em cosmetologia, estética e ciências da pele. E aí, a minha especialização é nesse mundo da cosmetologia, da personalização. Então, hoje eu trabalho muito com manipulado. Eu fiquei bastante conhecida, acredito, por conta dos bebês, né? Que eu comecei a tratar os Sim. bebês na área da estética. Então, eu fui uma das primeiras a trazer essa questão de esteticista, atuando mais na saúde, nas atopias, nas doenças de pele. E é isso. E agora Estamos tem a aí. E questão da inúmeros consulta cursos, online. né? E Os inúmeros cursos da consulta cursos online. também. A gente acaba fazendo tanto curso, né, Marina, que chega um momento que a gente tem tanto conhecimento É, que a gente fala assim, cara, eu tenho que compartilhar. Não dá para ficar só exatamente. absorvendo, absorvendo. Você tem que jogar para o mundo. E isso faz com que incentive outras pessoas, né? Acho que é por isso que eu criei o meu curso, por isso que você tem o seu. Exatamente. Eu lembro que eu criei o DCO, o curso de consulta Uhum. online. Então, a gente começou lá na questão da pandemia, né? Sem os atendimentos. As minhas alunas, elas sabem que não foi um momento fácil para mim. Foi um momento que eu fiquei muito desesperada, sem atender. A gente Todos tem conta nós, para né? pagar, né? Eu falo, a gente aparece no Instagram, mas ninguém tem noção do que tem por trás, né? Então, as contas, as responsabilidades. E eu fiquei muito desesperada. Foi a época que eu comecei a fazer terapia. E aí, beleza, né? Depois a gente entra nessa. Pode já falar da consulta online? Já assim? Pode, pode. Vai, Pode? vai sentindo no Pode. coração, vai no flow, vai. Tá. Então, aí a questão da consulta online, comecei mesmo com uma parente minha que pediu ajuda para cuidar da pele dela. E aí, ali no celular mesmo, eu dando dica, eu nem imaginava que fosse virar muita coisa. Eu dei uma dica para ela do que ela fazer. Falei, o que eu posso fazer para você? Eu não tava botando muita fé, sabe? Eu não tava, Sim. porque a consulta online não foi algo que eu um dia imaginei fazer. E desde quando eu estava na faculdade, eu nunca imaginei o atendimento online. Nunca, nunca. Eu Não, nunca ouvi não, alguém até falar. porque, sim, ninguém falava sobre isso. Acho que se não fosse a É, pandemia, a gente não tava falando sobre isso aqui hoje, de certeza. exatamente. E aí, então eu não botava fé. Então eu peguei, fiz umas perguntas para ela sobre a pele dela, o que estava acontecendo. E falei: olha, o que eu posso fazer é montar um produtinho aí para você, ter a sua rotina de skincare e enviar para você ir usando. E foi feito assim. Aí ela começou a falar: nossa, como melhorou? Não sei o quê. Quando ela falou como melhorou, deu um estalo assim na minha cabeça. Eu falei: meu Deus, é isso, é isso. Eu falei: meu Deus, consulta online. E foi uma época que estava começando psicólogos serem liberados para consulta online, nutricionista, Nutricionistas. educador físico, aquelas lives de atividade física, de treino junto. E aí eu falei, não, é isso que tá faltando. E aí eu fui divulgando. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a Tainá, e eu e ela estavam no mesmo barco. Eu sempre falo para as meninas, né, pelo menos as minhas alunas, eu prego muito a nossa união.
prego muito, eu falo que a gente tem que ser unida e tem que se ajudar. E eu fico extremamente chateada quando eu vejo... Às vezes as meninas me perguntam, Mari, o que você acha de tanto curso? Eu falo, perfeito, demorou para esteticista estar fazendo curso. Eu acho maravilhoso, eu acho sensacional. Só que aí, às vezes, você vai vendo, tipo, picuinhas ou umas coisas assim, sendo que as pessoas, quando se juntarem e entender, né? Então, por exemplo, a Bru ela vai falar da consulta online com o industrializado, eu com o manipulado. E dá super certo os dois jeitos. Sim, Então, tem que a sim. gente dividir as experiências. Às vezes vai chegar um dia que eu posso falar, ô Bruna, eu não entendo muito disso daqui, você pode me ajudar? E às vezes a Bruna vai Claro, virar pra mim e vai já falar, Mari, cansou de acontecer, total. Imagina, todas nós que trabalhamos ali, as pessoas pensam que a gente tem rixa entre si, né? Mas é é, o contrário. Imagina, a a Grazi, gente uma se vez, a ajuda. própria Grazi, uma vez chegou pra mim e falou assim: Bru, eu tenho uma paciente que tá na Europa, eu tava querendo indicar um probiótico, algo do tipo, eu não sei qual marca indicar, você poderia me dar uma luz assim, não sei o quê? E eu dei super luz, e já cansou de acontecer. Exato. E assim, até porque, imagina, a gente não domina tudo, né? Não tem Mesmo como. não tem, é assim, aquela pessoa que diz que sabe de tudo, ela não sabe de nada. Porque é Exatamente. impossível. Se você É ficar um ano sem impossível. estudar, se você ficar uma semana sem estudar sobre estética, sobre cosmetologia, você está parado no tempo. Está totalmente parado no tempo. Nossa área está toda hora tá se atualizando. Por isso que eu acho que você não para de colocar aula no seu curso e eu não paro de colocar aula no meu curso. Não Porque tem como. não acaba, você vê um artigo, aí você vai lá, o quê? Tem que colocar isso, tem que colocar essa nova aula. E aí você vai mudando, você vai vendo, ok, eu poderia ter feito melhor e não sei o quê. A gente é muito exigente também, né? A gente também fica naquela. E Vai se aí, cobrando, né? assim, e não é que, tipo assim, eu sei trabalhar com manipulação, trabalho com manipulação também, só que imagina, quando eu passo, pego as pacientes do Brasil, porque dentro da Europa a gente é limitado aqui, É, tanto como profissional como o cliente. Eu posso morrer de indicar manipulação para o meu paciente na Europa, que ele não vai conseguir achar. Então, eu tenho que me adequar onde eu tô, ao meu paciente. E é bom até para vocês também, porque vocês também devem pegar paciente na Europa, ou paciente que está indo morar fora. Quantos brasileiros não estão morando fora hoje em dia e a gente é exato. órfão aqui? Você chega fora do país, você é órfão do. Você não tem cabeleireiro, você não tem manicure, você não tem Tem depiladora, nada, né? você não sabe onde Se ir, você vira não tem nos 30. documentação, você não tem conta no banco, você não tem nada. E aí você, tipo, precisa desses profissionais ali, você não tem esteticista. Então acaba que é óbvio que a gente vai. Eu fico sempre naquela, meu dermatologista passou, eu tenho essa fórmula aqui que o meu dermatologista passou. Eles vão no Brasil, trazem a fórmula, voltam ao fim de 2, 3 meses, acabou, eles ficam ok. Eu não vou voltar em 3 meses para o Brasil. Como é que eu faço? E às vezes a Uhum. fórmula do Brasil, a base do Brasil, não se adequa ao clima daqui. Por quê? Uhum. Porque tem toda essa questão de, tipo, o cabelo não é o mesmo, a água é mais calcária, o shampoo que ela usa no Brasil não funciona mais aqui, o creme que ela usava no Brasil não funciona mais aqui, porque o clima é diferente, o estado da pele é diferente. Ou é mais seco, ou é mais úmido, e a pele não se adequa. Um monte de paciente um monte de brasileiro que eu atendo que mora na Europa fala assim, Bruna, super funcionava para mim no Brasil isso aqui, eu chego aqui e não funciona. Minha pele era ótima no Brasil, eu tô no Brasil, minha pele fica ótima, eu chego aqui na Europa e fica horrível, ou vice-versa. Então, imagina, a gente tem que saber se adequar a isso, né? E óbvio, Sim, isso também é bom para o conhecimento de rótulo, o conhecimento de industrializado também. Basta a gente saber quais são aqueles ativos que não devem ter, que não são interessantes para uma pele sensível, não é interessante para uma gestante, não é interessante para um paciente oncológico, e pronto. Você consegue ver, vendo ali o que se adequa melhor para cada paciente, para cada situação. Vai encontrar o cosmético perfeito? Olha, às vezes até perfeito também não, mas perfeito para aquele tipo de pele certinho, dá. Pode ter um dá. ativo ou outro que eu falo assim, ok, poderia não ter esse, mas está em pequena quantidade, não é cancerígeno, não é alergênico, então, ok. Então, assim, é ir se adequando, né? Porque perfeito não tem. Sim. Perfeito é a manipulação, mas a gente aqui não tem. Não é que a manipulação seja perfeita, mas óbvio que a manipulação também tem suas questões que só dura 2 meses, 3 meses, tem que estar sempre indo na farmácia. Mas pronto, isso aí é um. O que é isso na questão do resultado? Nada. Então, e você abordou um ponto que eu sempre falo para as meninas em relação ao consulta online, justamente isso. Primeiro, que eu acho que o atendimento, nós esteticistas, nós temos um atendimento muito humanizado, personalizado e próximo do paciente, que é difícil ter em outras áreas.
né? Eu Uhum. lembro que esses dias mesmo eu estava jantando com o meu marido e a gente estava conversando em questão sobre valores, preços das coisas e tal. E aí eu falei para ele assim: olha, hoje se eu parar e analisar se eu seria minha paciente, eu seria minha paciente. Eu falei, porque hoje, qual é a profissão, qual lugar que você vai? Eu falei para ele, um médico, um físio, um lugar que você vai, que você tem um WhatsApp que você pode mandar e tem uma pessoa solícita para tirar dúvida sua prontamente. Não, você vai ter às vezes esse contato só no retorno, né? Então a Uhum. nossa área, nós esteticista, a gente tem esse atendimento muito diferenciado. Na Sim. consulta online, eu sempre falo para ela, gente, o online não é só para quem está morando longe. É isso que você falou. Às vezes o seu paciente foi fazer uma viagem fora, mudou o clima e acabou o produto dele, entendeu? E aí? Então eu acho que a gente dá um quê a mais. Calma, eu tô presente, né, na sua vida, tô junto com você, independente de onde você esteja. Eu tô ali. Então eu hoje a consulta online aqui no meu consultório, quando eu comecei era mais presencial e depois online, depois empatou, agora tá subindo, tá indo mais Uhum. para online. Sim. Inclusive até de pacientes da minha própria cidade. Com certeza, porque é mais cômodo. Eu atendi Mais tanto paciente aqui de cômodo. Portugal e de Lisboa, que fala, não, Bruno, eu tô de home office, tô em casa, não tô afim. Vamos fazer online? Eu olho, daqui a pouco não precisa mais nem ter consultório, Mari, tô brincando. Olha, você sabe que já Precisa. tem esteticistas que estão só no online e saíram do consultório. Sim, sim. É que assim, o consultório, imagina, a gente que grava curso, que faz alguma coisa, pra gente e também é funcional A não só prática, para né? A questão, prática sim, ali para ter do ali a negócio. prática, exatamente, para Gente, tô gravar, a gente tomando que um tá. suco. Sim, e eu na aguinha, tá tudo bem. Hidratem-se, bebam água, bebam suquinho, é isso. A gente sempre fala para vocês, pacientes, para beberem água, que é que assim, o melhor cosmético que seja, Mário, eu posso indicar um Chanel, um Dior, o mais caro que for, o industrial, o manipulado, se não tiver água, não tem Nossa, eu carreamento, não falo, chega, não chega. eu falo e eu peso na mente. Eu falo assim, ó, você tá vendo esse Ferrou, né? produtinho aqui? Ele tem, assim, inúmeros benefícios, sabe? Aí eu falo na linguagem que ela compreende. Por sabe o ácido hialurônico? Tem aqui. Sabe aquele estímulo de colágeno que você quer? Tem aqui. Eu falo pra ela. Falei, mas é o seguinte, para eles serem produzidos, eles vão precisar da água que você bebe. Se você não beber nada, isso daqui, ó, vai pro Tá lixo. gastando seu dinheiro à toa. Aí ela fica assim, ai, eu falei, é. E É, pode falar. não, é que imagina, é porque elas ouvem o dermatologista falando da água, elas ouvem o neurologista, todos os médicos possíveis, né? Ouvem o endócrino falando para beber água, mas quando é a gente, pô, eu acho que por nós sermos as pessoas mais. É que acaba. É o que você falou, estética é muito humanizada. Elas têm acesso a gente, elas podem mandar uma mensagem, a gente responde. Então, isso é quase uma amizade, né? A gente tem que saber É, separar a cliente da amiga, mas óbvio, tem algum momento que vira ali, aquela cliente vira amiga vira cliente, faz parte, mas elas têm essa proximidade, eu falo assim, ok, a Mari tá ali todo dia bebendo água, tá ali todo dia fazendo exercício. Eu vejo seus stories, Mari, eu falo assim, meu Deus, vou malhar hoje. Aí eu levanto, mas assim, eu sempre digo, todo dia, hoje eu vou, a Mari tá suando e eu tô aqui. A Mari acordou 5 e pouca da manhã, saudade quando eu acordava 5 e pouca da manhã. Mas eu vou conseguir, Deus. A Vivi é uma amiga minha que ela toma um banho de água gelada. Eu ai, falo assim, putz, eu pronto. tomo no verão, agora eu não tô dando É conta, não. isso, não tem condições? Exato. Então é isso, a gente se inspira. Então continue fazendo o que você está fazendo, continue indicando para beber água, continue também. A gente tem que Sim. mostrar o nosso exemplo, né? Que como a gente tem essa proximidade maior com o paciente, quando a gente mostra o que está fazendo, cara, ele fala assim, caramba, eu tenho que fazer, a Bruna tá E é fazendo, a melhor do Mari que tá você fazendo. falar, às vezes. Você dá uma ressaltada nos pontos, né? Porque é importante para o seu paciente entender. Mas eu falo que o exemplo, ele arrasta. É Então, quase uma indireta, né? Elas são obrigadas. então eu não preciso ficar, tipo, todo dia nos meus stories. Gente, beba água, se você não beber água, não sei o que, não sei o que. Gente, bebe água. Não, o que que eu boto lá? Gente, falta 2 dedos para bater minha meta. Ó, tô enchendo minha garrafinha. Ó, fui pra academia hoje. É ressignificar, com certeza, total. E Mari, me conta uma coisa, quando você falou que foi difícil esse período da pandemia, eu acho que para todos nós, né, que a gente falou assim, ok, vou fazer o quê? Eu fiquei, se eu não tivesse dinheiro junto, amor, eu tinha ido, sei lá, batido na porta da mãe, voltei.
Então, assim, a minha sorte é que eu tinha dinheiro junto, mas é aquela coisa, a gente teve que se reinventar. Tanto que em agosto de 2020, até agosto de 2020, eu trabalhava para clínica. Eu trabalhava em clínica, eu tinha as minhas clientes a domicílio, eu atendia. Em agosto de 2020, eu falei assim: quer saber? Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu tenho conhecimento para passar, vou montar meu curso. Vou largar a clínica, vou ficar só por mim, eu abro um consultório, não abro, não sabia como é que a pandemia ia ser, e aqui na Europa fechou mesmo tudo. Então eu falei assim, ok, me inclinei para o online através do curso, já fazia uma consulta ou outra online, até pela clínica que eu trabalhava também, mas não divulgava. Então eu fazia só por questão de, tipo assim, ai, Fata, ai, Bruna, você faz consulta? Faço, faço, mas não divulgava. Comecei a divulgar tem pouco tempo, sei lá, uns 3, 4 meses que eu comecei a divulgar assim com força mesmo. E é impressionante. E assim, até porque as pessoas dizem, nossa, a Bruna é grande, tem muito seguidor, deve estar cheia de clientes. Assim que eu divulguei, eu falei assim, gente, tô flopada. Ninguém me contrata. Eu divulguei, Mari, fiquei uma semana, 2 semanas, não tinha uma pessoa vindo atrás. Eu falei assim, tá tudo errado. E aí, se você não fala todos os dias, é porque todo mundo pensa assim, olha, tem que, como é que fala? Você fala um dia, a pessoa já sabe que você faz consulta, não fala nunca mais. Não, é constância. Os Instagrams que mais batem visualizações são aqueles que mostram uma rotina. Você vê Virgínia. Virgínia mostra a rotina dela todo dia, a mesma coisa. E o povo tá Exato. lá vendo, Carlinhos Maia, o povo faz o quê? Vê a rotina Inclusive, dele eu tô lá todos os vendo. dias. Inclusive o Eu tô quê? lá vendo dela, da Virgínia. Exatamente. Então é Inclusive, isso. a É gente você falar todos os dias. Óbvio que você tem que saber como introduzir. Não é ter só o Instagram ali vendendo, vendendo, vendendo. Não, mas Exato. você passa conteúdo relevante, mostra a sua rotina e joga ali, olha, consulta online. E quando eu comecei a fazer isso, aí veio pum, 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 pum. E eu falei assim, Jesus, em uma semana eu fechei minha agenda do mês inteiro. Eu falei assim, socorro. Então, É, assim, então divulguem. Divulguem, mostrem o que vocês estão fazendo, mostrem os bastidores, e conforme vai acontecendo, as pessoas vão vindo atrás. Outras pessoas vão falando sobre você, o seu próprio paciente, ele tem resultado, ele quer compartilhar o resultado que ele teve. Você não precisa exatamente. nem pedir. A minha paciente, cara, Bruno, olha que é a diferença antes e depois. Então, assim, é isso, dá gosto, né? Porque as pessoas pensam, eu tenho que ir no dermatologista para ter resultado. Eu tenho que fazer um peeling super agressivo para ter resultado. Elas não levam fé na cosmetologia, né? Então, a gente tem Exato. que educar o nosso paciente. É uma educação diariamente. É, eu também, quando eu comecei a consulta online, sério, as pessoas vão cair aqui, mas eu comecei a consulta online cobrando R$ 30. Isso que eu ia perguntar também de preço. Vai falando, que eu vou Eu falando. falei para as meninas, eu falo para as minhas alunas, não comecem assim. Por que que eu comecei assim? Porque não tinha quase ninguém fazendo consulta online na área. Eu não acreditava ainda muito, eu tinha muito medo, eu tinha muito receio. Passei um momento muito difícil, então eu não botava muita fé. Sim, E assim, a consulta online, ela foi uma época que eu mais cresci profissionalmente. Por com quê? certeza, sim. Eu peguei tantos casos diferentes e eu fui entrando tão mais a fundo na cosmetologia, porque aí você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar muito Total, depois, para total. você conseguir resolver aquilo, né? Sem ver a pele, é um trabalho dobrado. Que quando eu comecei a receber a foto, o feedback, eu ficava assim, sabe, extasiada. Eu falava assim, meu Deus, mas não fez uma limpeza de pele e respondeu, sabe? Sim, Não fez você o achou a peeling. fórmula da vida, né? Eu falava assim, meu Meu Deus, Deus. sem peeling e respondeu. Eu fiquei assim, apaixonada. Arrepiada. Porque Melzinho, era algo muito beijo. assim pra mim, sabe? E aí teve assim, a minha maior felicidade, eu gosto de atender todos os casos, assim, né? Melasma, acne e tudo mais. Mas a minha maior felicidade foi quando os bebês chegavam para mim. Porque eu peguei muito bebê de fora. A maioria dos Não, bebês que eu e as pego, mães confiarem, né, Mari? Como que você conseguiu que exato. as mães confiassem? Porque, tipo assim, ninguém imagina que, você imagina uma pomada que vai na farmácia, compra uma pomada e passa. Vai imaginar que um cosmético que o esteticista passou vai resultar. Olha, aí, gente, toda vez que eu falo de bebês, e as meninas que me conhecem como que eu sou manteiga derretida, chorona, péssima, eu choro até nas aulas. Mas Pode chorar à enfim, vontade. Eu tô perto da TPM, filha, então, olha, vambora. duas. Só vamos. E assim, os bebês, eles começaram. Na verdade, eu comecei a,
a cuidar de bebês por conta da minha sobrinha. Ela nasceu com uma dermatite e tal. Mas os bebês foi vindo essa confiança, foi das próprias mães, que indicava para outras mães que tinha os filhos com dermatite, né? Então elas mesmas indicavam, olha, eu tô passando com uma esteticista, assim, assim, elas compartilhavam contato. E as próprias esteticistas, que eu falo, gente, que gratidão, elas me marcavam, sabe? Sim. Elas iam vendo post de mãe falando assim, nossa, meu filho tá sofrendo com isso. Olha, Elas falavam assim, eu tô toda arrepiada, Mari. É real, porque assim, o público das mamães é um público muito fiel, né? E assim, elas te valorizam. Quando você vê que deu resultado, elas te indicam para outras e para outras e para outras. Isso seja no corporal, seja no facial, seja onde for. Ainda tem. E outra, as esteticistas, vocês são muito maravilhosas. O povo diz que a gente é uma classe desunida, né? Mas tem muita união tem também, tem muita muita. gente incrível. Porque eu vou te falar, eu aqui no começo, do nada vinha cliente pra mim. Eu falei assim, gente, de onde que surgiu, né? E quando, ai, não, fulaninha te indicou. Eu, mas quem é fulaninha? Ah, era a minha esteticista do Brasil, ela me indicou você. E eu, ai, mas quem que é? Ah, ela gostava, eu não, mas não sei quem é. E eu vi a menina nunca tinha falado comigo no direct, Mari. Não era nem aquelas que ficavam o tempo todo falando comigo. Não, era uma pessoa que nunca nem falou comigo e me indicou assim organicamente. E eu falei assim, mano, é É um surreal. amor, E ó, né? e vem muitas. Não é uma, duas. As estetistas começam a me indicar, porque as pacientes dela vêm morar aqui e não tem. Então, órfãos ali não tem quem cuide, então me mandam pra mim. É muito surreal, é incrível. Olha, muito amor por vocês, tá? Amo vocês todos. E elas, assim, elas começaram a me indicar. E quando elas chegavam pra mim, eu juro pra vocês, gente, eu não peguei até hoje nenhum bebê sem corticoide. Nenhum. Nenhum bebê sem corticoide. Eu Meu já Deus. peguei acne neonatal de bebê usando peróxido de benzoíla. Bebê de 3 meses. Nossa senhora, se eu usei peróxido de benzoíla na minha pele foi o pior que eu podia ter feito. Eu falei assim, não, não creio. Ô, Bru, E e assim, depois, sério, o meu olho já enche de lágrimas, porque assim, eu chorei várias vezes, sabe? E uma vez eu lembro que eu entrei em contato com a Ivone num desespero, eu tava quase chorando, porque eu falei assim pra Ivone. Eu falei, Ivone, pelo amor de Deus, porque eu só pegava bebê com corticoide, eu só pegava bebê com coisas fortes. E aquilo doía em mim, sabe? É bebês com dermatite de fralda todo assado, sabe? Com o corpinho todo cheio de ferida. E eu sempre peço o vídeo, tipo, doía, sabe? De eu ver aquilo. E a hora que eu ia olhar o que tava usando, eu falava assim, meu Deus, a criança não deve estar aguentando de dor, a criança não deve estar. Porque não dava conta não, que porque a aqueles. pele é extremamente sensível, né? Mas a gente se revolta. Eu não sei como é que dá uma revolta Horrível, horrível. horrível. Eu vi muita coisa forte, assim. Aí eu lembro que um dia eu cheguei pra Ivone e falei assim, Ivone, pelo amor de Deus, eu tava meio que revoltada, sabe? Eu falei assim pra ela, por que alguns médicos fazem isso? Por que eles estão dando isso? Por que eles estão fazendo isso? Pelo amor de Deus, existe outra maneira. Nossa, eu tava muito nervosa, porque eu pegava umas coisas assim muito fora de sério. Aí ela falou uma coisa pra mim que eu não sabia. Ela falou, Mari, na cadeira de medicina não tem cosmetologia como vocês veem. Aí tudo aquilo encaixou, sabe? Uhum. Aí eu olhei assim e falei, Eles não eu têm esse entendi. conhecimento. Eles não têm. Entendeu? Tanto é Então que eles os têm aquele dermatos, eles protocolo indicam. também. Sim, eles indicam só ácido salicílico, mandélico, glicólico, acabou. Hidroquinona, é isso. É só É isso que um esse ou a gente outro tem. que sai da bolha, sabe? Uhum. É um ou outro. Médicos, saiam da bolha, por favor. Exatamente. E, Faça o e nosso nessa, e curso do nessa Saiam da questão Bolha. de E nessa questão de cuidar com bebês, eu precisei muitas vezes falar com médicos, eu precisei falar com pediatras, né? Porque as crianças vinham de um tratamento, eu não posso finalizar e trocar nenhum produto de uma criança que está com tratamento. Então eu tinha que ou mandar a fórmula ou conversar com o pediatra, eu falava assim, olha, a mãe me procurou, eu estou tentando fazer um creme para isso. Aí você tem que falar uma linguagem, então, por exemplo, olha, a Mais criança técnica, com a médico. criança tem uma dermatite atópica, eu quero utilizar um ativo que ele vai ajudar mais na questão das ceramidas, da filagrina, mas ele não tem corante, não tem fragrância, vai estar no pH tal. E falar tudo nessa linguagem para eles, falar o mecanismo de ação e falar um pouco da patologia para o médico Uhum. entender que eu sei o que eu estou falando.
E aí no final eu falava, mas eu não posso, com toda a humildade eu sempre falava, não posso e não quero passar por cima do seu tratamento, por isso que eu tô entrando em contato com você. Se você autoriza eu fazer esse creme, se você quer dar alguma recomendação sobre ele para o uso, para que eu possa falar com a mãe. A maioria Perfeito, Mari. aceitou, sabe? A maioria aceitou. Algumas não me responderam. De casos assim, bem É, sérios, não me responderam e eu queria morrer e eu não pude fazer nada. Inclusive, eu não pude nem ajudar a criança. Porque, por exemplo, eu peguei um menino que ele tinha ictiose bem severa mesmo. E aí não tinha como. Precisava autorização do pediatra para fazer. Aí, tipo, não respondeu. Mas, voltando para a consulta online, o que acontece? Quando eu tive que... Esse mundo fez eu estudar muito, me aprofundar muito. E aí, você tirando tudo isso de medicamento dos bebês, entrando só com a cosmetologia, fechou para mim, sabe? Então, tudo fez sentido. Tipo, só com a cosmetologia, sem ter o meu paciente aqui, eu consigo. Sabe, parecia que eu mesma precisava, tipo, provar para mim mesma. Então, no começo eu comecei com um preço muito baixo, mas uhum, depois, aos poucos, eu fui subindo, fui melhorando e tudo mais. sim. Mas no começo, nem eu acreditava também. Sim, acho que você precisou ver os resultados, né, para você falar assim, Precisei. ok, claro, claro. É É, porque imagina, a gente vem de uma escola, a gente aprendeu na faculdade que, tipo, ok, tem que tocar no paciente para dar resultado. Se você não toca, você fica ali invalidada. É como se o seu serviço não. E com a pandemia, então, é como se o nosso serviço não valesse de nada. Ok, eu não sirvo para nada. Ok, eu não sirvo para nada na vida de uma pessoa, eu não sou. Eu sempre entendi que meu trabalho era essencial e que era necessário. Mas aí veio a pandemia, eu falei assim, ok, não sou mais essencial, é necessário. As pessoas ficam em casa de é boas, não horrível, querem a se gente teve cuidar. É surtos, né? horrível. E aí, quando você vê que você dá resultado. Não, eu tenho um paciente na Alemanha, eu tenho um paciente na Bélgica, eu tenho um paciente na Finlândia, eu tenho um paciente no Brasil. E, cara, quando elas me mandam os resultados delas, eu fico assim. Gente, é isso, é sobre isso. É só você entender sobre cosmetologia. E isso, olha, na maioria das vezes, no caso de Europa, usando industrializado. Né? E no caso do Brasil, eu consigo usar manipulado, consigo mesclar, consigo ver o que aqui funciona melhor de acordo com cada paciente. E não indico só cosmético, indico nutricosmético também. Não sei se você faz também, Mari. Mas Sim, indico sim. probiótico, indico, né, vitamina D, às vezes, para suplementar. Quando você... Eu peço os exames clínicos na minha consulta. Eu peço, pré-consulta, eu peço para elas me mandarem os exames, se elas tiverem, né, em PDF, se elas tiverem ali os últimos exames, ou foto dos exames. Peço também para elas me mandarem foto dos produtos que elas usam ali. Peço para elas me mandarem também as fotos, né? Foto de frente, né? De frente, de lateral, perfil direito, perfil esquerdo. E para eu ter uma noção ali também. E, cara, quando eu vejo os exames, faz tudo muito sentido. Porque se você vê, ela tá sem disposição, ela tá com a pele totalmente inflamada, tem déficit de vitamina C, de vitamina D, no caso. E a Vitamina D. vitamina D está totalmente relacionada à inflamação, né? Então, quando você suplementa, você consegue desinflamar ali aquela pele, que hoje em dia a vitamina D já é um hormônio, Um não é hormônio. mais exatamente. Exatamente. Então, você consegue desinflamar ali, suplementando a vitamina D. Às vezes ela tem muita compulsão em comer doce. Bruno, eu não consigo parar de comer doce. E a gente sabe que a alimentação influencia muito. E aí eu passo o quê? Uma espirulina. Que a espirulina consegue dar ali uma segurada na saciedade dela. Ela não sente tanto apetite assim pro doce, aquela compulsão tão grande. Questões hormonais, que a gente sabe que influencia muito. Mental também. A saúde mental dela importa. De todos nós, né, importa. A gente está estressado, o nível de cortisol aumenta. E aí a gente vem, inflama mais, está mais propenso ali, manter a microbiota equilibrada, em coisas que a gente pode fazer ali. As pessoas que entram, meus amigos que nem são da área, eu só olham para mim e falam assim: ah, microbiota, né? Ah, microbiota, equilibra a microbiota, tem que equilibrar a microbiota. Eu Não, virei a é louca. muito isso. Você sabe que eu tô cuidando da minha sobrinha, né? Ela tem acne, ela tem 12, 13 anos. E eu falo que é a pior etapa para você cuidar, porque não segue nada, faz tudo errado, como um monte de besteira mesmo. E aí tem a minha sobrinha e aí tem as gêmeas, né? As duas gêmeas que elas têm 2 aninhos, elas vão fazer 3 agora. E elas são irmãs dela. E aí é muito engraçado, porque quando eu chego na casa da minha irmã, as gêmeas, né? Tipo, a Alice, ela me chama de Timá, né? Aí ela fala assim, Timá, a Aya, ela fala, comeu doce hoje, porque eu fico no pé dela, sabe? E às vezes eu falo assim pra Alice,
Alice, a Laura pode comer doce? Ela fala, não, ela tem que comer. Aí ela fala, pepino, não sei o quê. E aí, toda vez que eu chego pra minha sobrinha, eu falo assim pra ela, você fez cocô hoje? Ela fala, tia! O intestino tá funcionando? É isso. É bem nesse nível. A pessoa fazendo cocô todo dia, Laura, e adolescente morre de vergonha com tudo, né? Ela fala assim, Sim. tia! Eu falei, é cocô, minha filha, eu só tô te perguntando Isso. se você fez cocô. Intestino hoje é vida? Não tem como. Exato, amor. Se o intestino não tá funcionando, vamos tomar um probiótico, vamos começar a Não botar tem esse intestino como. para limpar, para desintoxicar, que a pele, ó, vai melhorando automaticamente. É quase tipo porçãozinha mágica, assim. E isso que você falou de avaliar várias coisas, o online ele pega bem essa abordagem ampla. Porque para você entender muito sobre o paciente, para você conseguir resolver a disfunção da pele ali, da queixa dele, na verdade, você vai ter que entender o paciente como um todo. Como um todo. Então você vai Total. precisar saber como que tá os exames dele, ou quando que foi a última vez que ele fez algum exame e solicitar, E pedir um encaminhamento para já saber peguei como que tá, paciente. Total, eu já saber. peguei Pode paciente. falar. Fala, Mari, fala. Não, pode falar, pode Deixa. falar. Não, é que eu já peguei paciente que, nossa, Bruna, nem lembro a última, mais de 5 anos atrás que eu não faço exame. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou avaliar essa pessoa? Só pelo Exato! que ela me disse, socorro. É E isso. eu faço esse encaminhamento. Falo, olha, ok, a gente vai dar sequência aqui no que eu puder, Uhum. mas eu peço que você vá no clínico, no ginecologista, Uma né, e tal. lista. E eu Pede preciso esse que você. exame, pede esse, é isso. Isso, é isso que eu faço. Então a gente precisa Total. dos exames, a gente precisa. Eu pergunto tudo, eu pergunto que horas que você acorda, que hora que você vai dormir, como é a sua rotina, o que você come, o que você está exposto. Você faz atividade física? Qual atividade física você faz? Que horário você faz? O que você come depois? Você lava o rosto depois, né? Sim. E vou Ou seja, perguntando tudo. as pessoas pensam que é muito simples fazer a consulta online. A pessoa fala que tem a pele oleosa, igual a gente recebe mensagem, eu acredito que você deve receber muita mensagem, a pessoa fala assim, Bruno, o que que você me indica para pele oleosa? O que que você me indica para o meu melasma? Eu falei assim, amor, tem que entender de onde vem o seu melasma, tenho que entender de onde vem a sua acne, como é que é a sua rotina, se você dorme com maquiagem, se você não dorme, quais são os cosméticos que você usa. Não dá mais para hoje em dia a gente falar assim, ó, pronto, isso aqui funciona para você. Nossa, não dá. Não dá, não tem condições. A Impossível. gente precisa avaliar. E assim, não sei quanto tempo durou a sua consulta, mas a minha durou 1 hora. Eu já passei mais de 1 hora em consulta. Tá, é isso. É Só 1 hora e colhendo os meia. dados. Às vezes chega dependendo. Só que assim, ali no momento da chamada de vídeo. Porque a hora que termina tem mais 1 hora e meia, até você montar o tratamento, até você alinhar tudo. Eu faço uma rabisqueira gigante, sabe? Eu Não, é uma ponho até loucura. fone, assim, porque às vezes eu vou abrir artigo. É que nem a gente estava falando. Nós não sabemos de tudo. Eu não sei de tudo. Às vezes algumas meninas falam assim, nossa, mãe, eu queria sair com você. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, calma. Que às vezes eu fico até aflita, sabe? Eu falo, gente, eu não sei de tudo. Então, às vezes, eu vou ter que falar, nossa, isso eu nunca ouvi falar. Isso acontece comigo. Sim, Isso, sim. isso eu sei, mas eu não sei tão a fundo. E às vezes eu falo pro meu próprio paciente, eu falo assim, olha, essa sua patologia, eu não conheço ela a fundo da maneira que eu gostaria. Então você me dá um tempo, que minha agenda tá um pouquinho corridinha, mas eu vou voltar com algumas respostas para você, tá? Sobre Claro, isso, com a que ponto certeza. que isso está interferindo na sua queixa. Eu sou bem sincera, eu sou bem transparente. O que eu não sei, Sim, eu falo. Ao invés de eu falar bosta, groselhas, eu falo, eu não sim. sei ainda, eu me dá um tempo que eu vou estudar sobre melhor e eu volto. E eu volto depois. Olha, Sim, eu porque vi às isso, vezes a isso, gente isso. fica naquela arrogância, né, Mari? É tipo assim, é a pose. Não, eu sei de tudo. Não, não, isso aqui não precisa cuidar disso aqui, não. Não, seja sincera, perfeito o que você falou. Seja humilde, sincera e diga que você Eu não sabe, mas falo, você vai eu não, pesquisar sobre aquilo. eu falo, eu não sei. E vários casos que eu peguei diferentes, resultados diferentes na área da estética, que eu peguei, que foi desafiador, que não. Então, por exemplo, eu peguei escara, eu não postei foto e não vou postar essa foto, mas eu peguei uma Sim, perna sim. amputada. Eu peguei uma perna amputada. Que, gente, de verdade, o médico falou que era só para usar soro fisiológico. Tava com pus, sabe? Umas coisas Não, assim não. que eu passo mal. Claro, procurei, tentei mandar a família ir atrás de enfermeira para higienização disso tudo, porque eu também não posso colocar a mão e tudo mais. Mas assim, Sim. fechou, cicatrizou. Eu não posso porque é muito forte, mas assim,
Nesses casos que eu já peguei assim, eu sempre falo. Eu falo, olha, nunca peguei um caso assim, tô disposta a ajudar. A minha farmacêutica, ela me ajuda super, a gente tenta descer o preço dos produtos. Assim, esses casos eu nem passo o valor em cima, sabe? Eu Uhum. simplesmente, Sim, ó, resolve. Uhum. alguns eu dou, a farmacêutica às vezes algum dá, sabe? A gente tenta ajudar ali, tipo, o máximo, mas eu falo pra pessoa, olha, eu nunca peguei um caso desse, tá? Uhum. Só que aí as pessoas vêm e falam, não, Mari, eu confio em sei que e a gente consegue. Mas eu tenho essa humildade. Então, por exemplo, eu postei esses dias um resultado de uma queratose pilar no braço. E ela era minha paciente do facial. Ela é uma paciente do facial e ela veio reclamando. Ela falou, ai, Mari, me ajuda e não sei o quê. E eu não sou muito de pegar o corporal em si, né? Mas essas partes de Uhum. patologia eu até pego. Eu falei assim pra ela, eu nunca peguei. Eu falei pra ela, mas vai ser um desafio. Eu não cobrei o tratamento dela, do braço. Eu não conseguia. Eu falava assim pra ela, como você vai ser minha primeira paciente disso, e eu não sei ainda, tipo, essa sessão, que resultado que ela vai dar, se eu vou precisar de 2, se eu vou precisar de 3, porque essa foi no consultório, se eu vou trocar o tipo de procedimento, eu falei assim, eu faço, e não cobro nada. E ela super aceitou, deu resultado. Então, eu nunca. Ou eu falo, não sei, me dá um tempo que eu te trago uma resposta. Ou quando é nesses casos assim, eu tipo, não cobro o tratamento e falo, não sei, eu mesmo me desafio, sabe? Tipo, vou Sim, e estudar. assim, cada caso é um ensinamento, né? Cada A paciente que a gente gente aprende pega ali, muito. sim, imagina, eu já indiquei cosméticos ali e a paciente depois, dias depois, estava dando tudo certo no tratamento. E aí, dias depois, ela falou assim, Bruno, hoje minha pele tá extremamente inflamada, eu tô fazendo tudo direitinho, não mudou nada e não sei o quê. E a gente e eu tava tentando, vamos tentar entender o que que aconteceu, né? E aí, fui perguntando, você se estressou muito mais nesses dias? E ela é enfermeira, ela fica por muito tempo usando máscara. E aí, Bruno, nesse dia eu realmente não parei um minuto. Esses dias eu realmente não parei um minuto. O pronto-socorro tá, tipo, tá muito cheio. Então, tô de máscara o tempo inteiro. E eu tinha indicado ela usar uma gotinha de óleo essencial de hortelã-pimenta ali na, na máscara, né? Uma gotinha só. Que aliviaria ali a questão, tanto a questão do cheiro do hospital, tanto pela questão também da acne, porque é anti-inflamatório e tudo mais. E ela, nesse dia, ela não usou. E aí, óbvio, a pele dela sentiu. Então a gente foi tentar entender o porquê. E você tem que entender. E Tem tem que que entender, tem buscar que as buscar. respostas. E é ensinamento. Cada paciente, a gente não, como a Mari falou, a gente não sabe de tudo. E cada paciente, cada caso clínico nos desafia. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente Eu não acho para de estudar nem gostoso. um minuto. A gente se sente poderosíssima. A gente fala assim, caramba. E você, assim, você faz com manipulado, eu faço industrializado. E ainda assim, industrializada, aromaterapia, óleos vegetais, eu vou muito pro natural, né? Por mais que seja industrializado, é dentro do natural. Eu não fico naquele monte de coisa sintética, pelo amor de Deus, eu detesto, eu tenho pavor. Eu vejo um E negócio outra, sintético por como mais que é fosse. industrializado, você está estudando cada ativo. Sim, sim, cada um tem uma função, né? E Então, obviamente exato. se e tem que ser a composição mais limpa possível, que é a que mais dá resultado. Eu já tive muita acne e assim, eu tenho ovário policístico e eu já usei peróxido de benzoíla, adapileno e não dava nada, minha pele ficou extremamente sensibilizada, ficou pior. E quando eu comecei a ir para aromaterapia, quando eu fui para os óleos vegetais, os óleos essenciais, começou a resolver. E eu falei assim, caramba, eu tava com tudo na minha mão e eu tava esperando que a farmácia resolvesse minha vida. E não. Porque a gente vem com aquela cultura do ácido, da agressão, da descamação. Então, as pessoas, elas entendem que precisa descamar, que é um secativo que descama ali para acne, né? Elas querem, tipo, os peelings que descamam super a pele. Então, elas vêm com aquele negócio que, assim, o das células mortas, né? Então, ai, tá saindo as células mortas. Tá? Eu fico olhando para aquilo e penso, Jesus, Jesus. Tá limpando minha pele. Meu Deus, Então, tá indo embora a proteção. é. E aí, as pessoas vão nessa. Eu quero um ácido da farmácia, vamos lá. E quem nunca também? A gente não nasceu esteticista. Quem nunca fez cagada na pele? Eu também já usei um monte de coisa, gente. Pelo amor de Cristo. Não, Eu eu era acho, eu acho que esteticista já e passei usei até leite de peróxido. rosas na minha cara. Não, eu era esteticista já morava aqui. Isso tem, sei lá, 3 anos, 2 anos. 2020, amor, 2020. Eu já tinha terminado o mestrado em cosmética e dermofarmácia, estava usando peróxido de benzoíla e adapileno.
sendo que eu sabia da aromaterapia, já tinha tentado várias coisas, não tinha dado jeito. Fui para aromaterapia. Eu fui para aromaterapia como meu último. Eu falei assim, gente, eu vou ter que tomar Roacutan. Não vai ter jeito, pelo amor de Deus. Tava num grau que eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo, eu sou esteticista, não posso ficar com a pele desse jeito. E aí eu usava tapilena e peróxido de benzoíla e, Mari, não mudava nada. Minha pele ficava mais dolorida, ficava mais doída, mais inflamada. Eu falei assim, gente do céu, se nem isso aqui tá resolvendo, eu tô fazendo um tratamento de choque, né? Se nem isso tá resolvendo, vou ter que ir pro Roacutan, vou ter que ir pro dermatologista e pro Roacutan. E não. E quando eu fui pra. Não, vou tentar pelo menos, vou tentar uns óleos essenciais aqui só pra ver. Cara, eureka! É, Eureka, nunca mais. E óbvio, hoje em dia eu vou tratando das manchinhas, mas tudo com óleo vegetal, com tratamento natural. Nossa, outra coisa. exatamente. Quando a gente entende, e assim, eu acredito que você demorou para ir para os olhos, né, para essa parte do natural, igual eu para consulta online, não botava muita fé. Às vezes a gente Não, tem que e eu ver para sempre crer. fui mais. E eu sempre fui. Até já fiz. Imagina, na faculdade eu aprendi bastante sobre aromaterapia, argiloterapia, eu sempre fui disso e tal. Só que quando eu vim pra cá, eu não trouxe. Eu tinha um monte no Brasil, eu não trouxe um monte, eu ia ficar só um ano. E aí eu não tinha, eu comprava uma ou outra, só assim, pra usar em alguma massagem, em alguma sessão e tudo mais. Não tinha assim pra mim, igual eu tinha um monte no Brasil. E eu comecei a comprar, falei assim, eu tava naquela fase, não, vou voltar a comprar meus óleos essenciais e tudo mais. E eu falei assim, gente, eu tenho em casa. Eu tenho em casa. E foi, olha, foi o que resolveu a minha vida. E é isso, às vezes a gente fica naquela, não é possível, eu já usei o mais sinistro e não resolveu, eu vou usar o óleo essencial para resolver. É Ele que é igual o quando as sinistro. pacientes chegam com 30 produtos. Não, eu Uhum. sempre pergunto assim, me explica a ordem, como que você enfia 30 produtos na sua rotina? Sério, eu tinha uma paciente minha que ela aplicava, ela lavava o rosto com, ela passava demaquilante, ela passava sabonete, aí ela passava tônico, depois ela passava água termal, aí ela passava sérum, aí ela passava vitamina C, aplicava um creme e protetor solar. A gente até sabe, você melhor do que eu, que aí foi muitos ingredientes químicos num negócio só, que é um exagero para a saúde, não é legal. Tipo, ela quase que extrapolou a dose de tudo, porque quando a gente escova os dentes é uma coisa, passa desodorante é uma, passa um rímel já é outra. Intoxicou toda. Ela já, tipo, sobrecarregava tudo. E aquilo ali até prejudicava, né? A queixa dela, inclusive, era de acne. Como que não ia ter acne? É muita coisa ali, sabe? E aí você vem com o básico. Você vem com um sabonetinho, um creme diurno, um creme noturno. Pronto, o negócio começa, né? Então, Não, às vezes, a mídia também ela faz muito aquilo, né? Ah, é vitamina C. Ah, agora é o ácido hialurônico. Ah, agora sei lá o que mais tem aí. É isso. E aí não. elas vão comprando e vão passando. Não, e todas elas, quando a gente faz uma consulta, elas têm 500 produtos. E eu, quando eu falo assim, não vai usar nada disso, ela fala assim, eu vou fazer o quê com esse monte de coisa? Eu Eu, falo, olha, vai amor, dá pra embora. inimiga. Eu falo assim, manda pra inimiga. Porque, olha, eu vou te contar. Dá Eu pra inimiga de também. presente e ainda faz amizade, olha lá. Não, e outra, eu peguei esses dias, semana passada, eu peguei uma paciente que ela lavava o rosto de manhã, ia fazer academia. Voltava da academia, limpava o rosto de novo. Aí fazia o skincare de novo. Aí no meio do dia, a pele tava oleosa, ela limpava de novo e no final do dia ela fazia o skincare. E eu falei assim, meu Deus do céu. E pra juntar na cabecinha dela que tinha que lavar o rosto só uma vez por dia. E pra eu falar isso pra ela, elas olham pra mim com a cara, tipo assim, elas olham pra gente como se elas falassem assim, meu Deus, eu paguei dinheiro, essa menina tá me dizendo que eu tenho que lavar o rosto só uma vez. Essa menina é maluca, minha dermatologista mandou eu limpar duas, Exatamente. três, 5 vezes. E ela tá me falando que eu vou limpar só uma vez. Ela é louca? E As pra pessoas, acreditar, elas ficam chocadas, né? Quando a gente vem com tudo, é tanto marketing, é tanta o informação, que minimalismo quando a impacta. gente vem e desconstrói tudo, inclusive tem paciente que eu tenho que desconstruir aos poucos, não pode ser na primeira Uhum. consulta, né? Então, tem paciente que eu percebo assim, se eu desconstruir tudo aqui agora, ela não vai Ele entender, nem volta. ela não vai compreender. Eu tenho uma paciente que ela veio, ela já tinha feito tratamento nos Estados Unidos, os produtos dela eram importados, ela já foi com um dermatos renomado, ela tinha um nível de exigência altíssimo, ela conhecia muita coisa, ela não era leiga, ela não era burra, ela sabia do que ela estava falando. Menina, ela chegou até com uma máscara de LED quando ela trouxe para mim. Eu fiz assim. Eu falei assim, calma, e agora essa hora? Eu falei, com essa eu vou ter que respirar. Deixei ela falar e tudo mais. Fui.
E aí, no caso dela, a pele dela era super sensível, ela não fica exposta ao sol e ela reaplicava esse protetor solar a cada 2 horas. E o que ela reclamava era de comedões. E eu já imaginava do que poderia ser. Só que eu falei pra Uhum. ela, eu não posso na lata falar pra ela, porque ela primeiro vai ter que ganhar confiança em mim. Né? Ainda mais de todo o histórico dos profissionais que ela veio. Beleza, eu fui com calma, fiz, ela aceitou, foi gostando, foi gostando, foi gostando. E ela foi chegando nas sessões e falava assim, Mari, minha pele tá maravilhosa. Mari, minha pele nunca ficou assim. E eu tranquila ainda com o protetor, segurando a onda. E fui indo, fui indo. Aí chegou um dia que eu fiz um peeling nela. Eu falei assim, é o seguinte, depois do peeling você não pode passar protetor. Agora você não pode. Você vai ter que esperar 3 dias, tá? Porque o protetor, expliquei pra ela, então o protetor pode sensibilizar, a pele tá aberta, é um momento só de cicatrizar, de hidratar, não é momento de utilizar o protetor agora. Se você usar o protetor, pode sensibilizar. Até então ela obedeceu, ela fez bonitinho. Só que ela foi fazer uma depilação a laser e como ela é muito branquinha, ela chegou vermelha. Só que ela não foi fazendo o rosto, ela foi fazendo o corpo. Ela chegou muito vermelha. E as meninas da clínica forçaram ela. Onde você viu? Você fez um peeling e tá sem protetor solar. Não, você tem que passar. E ela falou, não, gente, ela falou que eu não posso passar. Não, você tem que passar. Aqui tem um que é próprio pra quem fez peeling. Passaram. Ela falou que na hora o rosto dela começou a queimar. A queimar, queimar, queimar. Ela falou assim, meu Deus, puta que pariu, eu vou ter que arrancar esse negócio. Ela foi pra casa, lavou o rosto e aquele negócio queimando, queimando, ela mandou foto. Eu falei pra ela, o que aconteceu? Você passou alguma coisa no rosto? Ela falou, Mari, contou, ela foi bem honesta, o protetor solar. Eu falei assim, então, era por isso que eu tinha falado pra você não usar o protetor. Vem aqui, eu vou te dar uma amostra de um creminho pra acalmar a sua pele e aí você fica nele. Beleza. Acalmou, eu falei, depois que acalmar, quero que você volte no consultório. Acalmou, ela veio no consultório. Eu falei, agora senta aí que eu vou te contar. Aí eu falei, então, protetor, eu conversei com ela, lá, lá, lá. Ela falou, Mari, eu tô chocada. Aí ela entendeu. Então, hoje ela é uma paciente que ela passa quando vai se expor, ainda mais que ela é muito branquinha. Aí eu falo, quando você for se expor, você vai passar, vai reaplicar, quantidade abundante, vai usar chapéu, vai usar óculos, você vai fazer tudo bonitinho. Se você for ficar Sim. em casa, não. Então, a gente também tem que ter isso assim, né? A gente tem que desmistificar, só que aproximar uma Educar, né? linguagem que o seu paciente entenda. Então, às vezes, vai ter paciente que você vai ter que ser mais durão. Tem paciente que eu sou durona. Eu falo assim, ô querida, Sim, tem ou você paciente que só para. entende se você exigir. Se você for fofo, eles não vão entender. Tipo assim, ah, não, a É, menina falou que eu não tinha que passar protetor solar. E você tem que exigir. Olha, se você não beber água, não vai dar resultado. Você tem que ser mais firme. Tem que ser. E tem assim, momentos que tem que isso é ser. também a maturidade. Imagina, o médico que. A gente tem que falar com autoridade, porque aquilo ali a gente domina. Se a gente não tem autoridade quando a gente não tem conhecimento. A partir do momento que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai ganhando um poder, quando a gente vai, ok, eu já passei por isso, já fiz assim, deu resultado. Então, quando você tem prova ali diariamente no seu trabalho, quando você estuda e você sabe por A mais B que aquilo funciona, nada te para, nada te segura. Eu recebo muitas meninas, ah, eu estou insegura, não sei, ai, quanto que eu cobro na minha consulta, vou cobrar tanto. Ai, e aí é sempre um valor muito pequeno, né, que elas pensam, igual esses que você falou dos 30, né, inicialmente, porque quando a gente não acredita, quando a gente está Quando a investindo gente nós não mesmos. acredita. Hoje em dia, imagina, e aí depende. Eu vi aí as pessoas falando assim: ah, vocês fazem retorno na consulta de vocês? Quanto tempo depois faz o retorno e tudo mais? Então, assim, eu faço consulta, a minha consulta já tem direito ao retorno 45, 60 dias depois. É mais a partir de. Isso aí pode ser um Uhum. pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos e tudo mais, para a gente ter um acompanhamento. Porque é o tempo que elas compram os produtos, chegam e elas começam a usar, às vezes elas não começam a usar de início, elas demoram um pouquinho para usar e tudo mais. E vai de cada paciente também, né? Imagina, eu não cobro o retorno, o primeiro retorno, o segundo retorno já cobro, já é diferente, já é outra coisa. Mas isso vai de cada uma. A forma como vocês vão gerir a consulta de vocês é como vocês acharem melhor. Tem gente que faz, eu já tive vários amigos que falam assim, Bruna, eu cobro tanto na consulta e ela ganha uma limpeza de pele. Isso na presencial, né? Ela ganha limpeza de pele, ela vem fazer a anamnese, a consulta e já sai daqui com a limpeza de pele. Mas às vezes, Mari, também aquele paciente que não pode fazer limpeza de pele já de cara. Você tem que ir Tem que... desinflamando, né? Você tem que ir Exatamente. desinflamando com conjuntivite, você não pode fazer de imediato. Então, às vezes, não funciona, não pega muito essa. Você tem que ter noção de que. Imagina, eu já peguei pacientes que elas queriam fazer limpeza de pele e estava com o rosto
todo cheio de rosácea e todo cheio de acne, aquelas acnes internas. E eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer por você é, eu vou conversar com você, vou entender por que que está acontecendo. E mediante a isso, eu vou te indicar cosméticos. Ela chegou no meu consultório, eu falei que ela veio para fazer limpeza de pele, ela marcou limpeza de pele. E eu não fiz Isso que limpeza eu de ia te pele falar. nela. Você Eu marcou a conversei. limpeza de pele. Não, na verdade, imagina, as meninas marcaram, tipo, assim, ah, o cliente quer fazer limpeza de pele. Ah, era na Olha, clínica que você primeiro. estava atendendo. Não, era tipo, no consultório que eu atendo até hoje. E aí as meninas, é um cliente marcou limpeza de pele, tem limpeza de pele tal dia, tal hora. Show, fui. E aí, quando a cliente, óbvio que limpeza de pele é a primeira vez, eu sempre marco 2 horas. Porque aí eu tenho que conversar antes com Nossa, ela, eu tenho demora que também. entender quem é a paciente. Eu marco, primeira vez sempre são 2 horas. Eu sempre quando avisar que é 2 horas, porque eu tenho que entender quem é a minha paciente, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir ou não. E aí ela chegou, eu falei assim, eu não. Quando ela tirou a máscara, e aí ela veio me falar assim, Bruna, eu tenho alergia a parabeno e tenho alergia a sulfato. E eu, tá, quais são os cosméticos que você usa? E ela foi me mostrando os cosméticos que ela usava. E aí, quantas vezes você. Comecei a perguntar várias coisas pra ela. Como é que é a sua alimentação? Não sei o que, não, como direitinho, como. Ela tava comendo saudável. Ela usava cosméticos, ok, não eram os melhores, não era, eu imagino, ela usava vários cosméticos que iam para acne, né, para reduzir a oleosidade. Ela tinha rosácea, estava no inverno, e ainda usava um produto para reduzir a oleosidade. Imagina como é que estava aquela pele, estava totalmente fragilizada. E Mais aí vermelho que nunca, eu né? conversando, estava tentando entender de onde que vinha aquilo ali. Ok, os cosméticos eu já tinha entendido, mas para mim faltava mais alguma coisa. E aí ela falou, eu falei assim, quantas vezes você lava o cabelo por dia? Não, por dia não, por semana. Ela, todos os dias eu lavo o cabelo. Qual é o shampoo que você usa? Mari, o shampoo que ela usava tinha parabeno e tinha sulfato. Era o Nossa. shampoo que estava causando aquela alergia Eu inteira. tinha uma Por quê? paciente Porque ela que o lavava leave-in. todos os dias. Eu tinha uma Cara, paciente que o não. leave-in de cabelo dela atacava a dermatite dela. Exato. E ela lavava o cabelo todos os dias, água morna passando no rosto, junto com o Meu shampoo todo com Deus. parabeno e com sulfato. E óbvio, Nossa. não tinha jeito, ela podia usar o melhor cosmético que fosse, que Nossa, não ia dar sim. resultado. Eu mudei, nessa paciente, eu tive que mudar até o shampoo. É que a gente Sim, imagina, não, eu mudei o condicionador. Cara, ela ficou extremamente feliz que ela fez um post. Ela postou no Instagram, no feed dela, que depois que a gente isso mudou o é shampoo, tão gratificante, não é? condicionador, Gente, e eu não toquei, eu não fiz uma limpeza de pele nela, não toquei. Eu mandei ela voltar pra trás e falei: você vai comprar isso, 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 em tal lugar isso, vai usar esse óleo essencial, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pele dela em 15 dias, Mari, em 15 dias foi minimizando. Ela foi me mandando, cada 7 dias ela me mandava foto. Bruna, hoje tá assim, hoje tá assim, hoje tá assim. Ela agradeceu tanto que ela me indica pra Deus e o mundo, o que vem de cliente conhecimento é dela, libertador. porque. É libertador. Porque pensa, se E, você não e assim, tivesse. o máximo que eu fiz ali. Sim, Se sim. você, Foi basicamente mudar o shampoo, o condicionador e os cosméticos. se você não tivesse esse conhecimento, você estaria ali sofrendo, sofrendo, o que está acontecendo, sem usar um produto ia dar Batendo errado. cabeça. Exatamente, você não sai do lugar. E eu já tive uma paciente assim também que a dermatite dela no olho não melhorava. E era de um leave-in que ela estava utilizando no cabelo. E essa questão que eu te perguntei da consulta, da limpeza de pele, rapidinho, não é nenhum assunto, mas eu acho importante a gente falar aqui que várias meninas perguntam assim pra mim. A gente sabe, eu inclusive já peguei muitas peles que não suportam limpeza de pele logo no início. E aí as meninas falam, Mari, mas e aí, Muitas. você não marca? Se alguém entrar em contato, por exemplo, aqui no consultório, né, e falar, olha, eu gostaria de agendar uma limpeza de pele. Você fala, não, primeiro tem que passar por uma consulta. Eu falo, não, eu agendo a limpeza de pele. Gente, eu agendo porque eu tenho indicação de dermato. Eu tenho vários pacientes dermato que mandam pacientes para cá. Aí, o que eu falo para as meninas? Gente, agenda. Porque é a primeira abordagem é primeiro que o paciente não é acostumado com isso, né? É a O porta de momento entrada num esteticista, né? então, calma, recebe esse paciente. A hora que ele chegar lá, você decide se ele pode, se ele não pode, e você explica por que ele não pode. Às vezes, é um momento dele falar, caramba! E às vezes, por exemplo, eu já cheguei, tipo, a agendar a limpeza de pele, a pele não suportava, não aguentava. Eu sentei, expliquei, catei um espelhinho, eu falei, olha, a limpeza de pele vai fazer isso, 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 sua pele tá assim, assim. Eu não vou te cobrar a consulta,
você pode, isso aqui não vai ser cobrado. Falei, mas o ideal para melhorar isso, eu fui conversando, era você fazer os creminhos, fazer os produtinhos e tudo mais. Ou, se você quiser, eu posso fazer aqui no momento algo para acalmar isso, ao invés de ser uma limpeza. Você escolhe algo para acalmar, te dou uma amostrinha de um creminho para você usar em casa. Mas se eu fazer isso, eu tô arrancando o seu dinheiro e jogando no lixo, porque daqui 2, 3 dias sua pele vai estar pior. Aí a pessoa, sabe, já fala, nossa. Então, as meninas às vezes falam, Mari, falam que não é para agendar a limpeza. Eu falo, gente, mas calma, né? Pega esse Sim. paciente primeiro, conversa. É igual Chega aqui e a gente resolve. a gente É, resolve, olhando olho no olho, explicando, mostrando. Entendeu? Então eu agendo exato. sim a Porque e isso limpeza. passa uma confiança tremenda, Mari. De certeza que esse paciente ele vai falar, vai te indicar para quem vier, para qualquer amiga dele, para qualquer amiga, porque tem um diferencial total ali, né? Que quando a gente fala e explica por A mais B e que faz sentido, todo mundo que eu explico da microbiota, os meus amigos falam assim, ah, para, não, o que você acha? Tem que lavar sempre, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu explico, aí eles falam assim, não, até que faz sentido. Aí eles descem do pedestal deles, de tudo que eles aprenderam, e falam assim, até ok, faz sentido o que você está falando. Então, é educar o paciente. Educar o Igual o paciente. paciente. O nosso trabalho é esse, é educar, não é tipo, muitas vezes o paciente já chega e fala assim, ah, eu vim fazer um peeling com você. Só que aquela pele pode não estar apta para fazer um peeling, não está apta para fazer um microagulhamento. Quantas pessoas com acne ativo vieram fazer microagulhamento comigo? Eu falei assim, gente, mas não tem condição, vamos cuidar disso aqui. Não posso microagulhar isso aqui nem por nada. Isso aqui é falta de ética. Se eu fizer um negócio dele, eu vou ser maluca, louca. Não, Agora assim, quando eles entram em contato, assim, ó, eu gostaria de agendar um peeling, gostaria de agendar um microagulhamento, aí já é barrado. Falou, olha, sim, peeling, exato, microagulhamento, a gente só faz depois uma consulta para saber qual a exato, necessidade da sua pele, qual o peeling mais indicado, quantas sessões, se sua pele aguenta, se sua pele está preparada, aí a abordagem muda. Porque aí a gente fala, é uma exato, consulta? Porque aí exato. justamente não dá, né? Tipo, uma sessão de peeling, Sim. gente. Sim, igual tem cliente que fala assim, ela vem fazer uma limpeza de pele e faz tipo uma semi-consulta ali no meio da limpeza de pele, ela tá apta pra fazer limpeza de pele, mas ela faz uma consulta ali, ah, me diga quais são os produtos que eu tenho que usar, depois você me manda, não sei o quê. No começo eu era burra e ainda mandava. Eu falei assim, ah, não, você vai ter que usar isso, isso, isso. Depois eu falei assim, não, e teve uma que veio me cobrar. Olha, eu fiz limpeza de pele com você tem 3 meses. Você tá me devendo ainda meu skincare, não sei o que, não sei o que. Amor, tô te devendo nada, não, amor. Eu só faço isso mediante consulta. E não sei em que momento da minha consulta, da limpeza de pele, que ela entendeu que eu ia passar pra ela. No momento eu falei que eu ia passar pra ela, não. Falei assim: olha, geralmente a gente faz uma consulta, porque eu tenho. Não, mas já fiquei aqui 1 hora falando com você enquanto fazia a limpeza de pele. Não, mas eu não te fiz as perguntas específicas. Eu te perguntei como é que era seu dia a dia, não sei o que. E tem gente que chega e quer armar barraco, né? Ai, nossa, tem a obrigação de me passar. Como é que eu fui no esteticista? Não me passou. Não. Você tem que, né? Você tem que explicar e ir educando, porque os pacientes cansam de ver alguma coisa na internet. Ah, não, a fulano de tal, a influencer tal fez, vou fazer também. Amor, você não é influencer, não tem os mesmos hábitos da influencer, sua pele não é igual, você não tem a mesma idade, questões hormonais, o corpo não é o mesmo, é só a carcaça é a mesma, assim, é igual, todo mundo tem, né, os mesmos órgãos e tudo mais, uns funcionando melhor do que outros, mas de resto, é por Não, aí. e assim, por isso que, até trazendo para consulta online, eu sempre falo para as minhas alunas, né? Explica tudo a sua consulta online do começo ao fim antes dela fazer. Hum, Então, aqui, por exemplo, eu explico: olha, a consulta online é tanto, você tem direito ao retorno no caso. Eu faço acompanhamento mensal online depois, né? uhum, Então, aí uhum. eu faço 2 vezes. Então, você vai ter direito a esse acompanhamento depois de tantos dias, né? Depois da consulta, eu vou montar a sua fórmula. Eu não envio fórmula. 2 pontos pelo qual eu não envio fórmula. Primeiro, não são todas as farmácias que trabalham com os ativos que eu quero. Tem farmácia, para você ter uma ideia, eu não vou lembrar o nome do ativo, mas teve uma farmácia que eu falei: essa farmácia tá de sacanagem, ela só pode estar contando comigo. É muito estranho quando você fala, tem tudo, sabe? Tem isso, tem, mas ela não tem tão rápido, sabe? Que eu não sei. Ela poderia ter, mas eu achei estranho. Desconfie. Aí, Uhum. aí eu peguei e falei assim pra minha farmacêutica: era uma fórmula de um bebê. E aí eu peguei e falei assim: ai, gente, meu Deus, né? A mãe queria porque queria que eu mandasse na farmácia de lá. E eu fiquei com muito receio. Aí a minha farmacêutica falou assim pra mim: Mari, pergunta pra farmácia se ela tem um ativo tal, que era um ativo que não tem no Brasil. Eu Uhum. perguntei: tem. Ai, Bruna, eu Ah, quase ah, morri.
Aí eu peguei e falei assim, tá, obrigada. Aí depois disso, sabe, eu falei, não, eu não faço. Então hoje eu não envio por conta disso. Porque, cara, Por a farmácia tava segurança falando pra mim que tem. O que também. que ela ia colocar no lugar? Sim, e assim, a nossa paciente pode levar aquela fórmula na farmácia da esquina que não sabe fazer nada. E assim, tem aquela coisa de que a gente formulou na base X, no pH X, Y, Z. Aí vai na farmácia, o farmacêutico dá lá, a farmácia dá ali o orçamento, e aí, deu R$ 100. Não tem como ficar mais barato, não? Se a sua paciente perguntar, não tem como ficar mais barato? Aí o farmacêutico fala, tem, se a gente mudar esse ativo por esse daqui, fica mais barato. O paciente vai falar o quê? Exato, Vou levar esse daqui. Não vai exato. levar o outro. E aí o seu resultado está comprometido. E aí você não tem. E aí o que vai acontecer ali, depois vem para sua conta. Exatamente. Eu não faço por isso. E também porque nós, esteticistas, não podemos prescrever. A gente não pode catar um papelzinho e falar, toma, faz em tal lugar. Carimba e já tá. Não pode. Então a gente não pode fazer isso. Então o que eu posso é ter a minha farmácia, que ela é minha parceira, eu passo Sim. para ela, mas ela é responsável. Ela que prescreve, ela que faz, ela que envia. Inclusive vem com o nome dela. Então, e eu já deixo tudo isso explicado. Então eu falo, olha, os produtos Uhum. assim, vai ter o frete é a parte dos produtos, explico tudo, 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 tudo. Pra pessoa vai falar, nossa, mas isso eu não sabia. Isso você não tinha falado. Isso eu não estava sabendo. Entendeu? Eu deixo tudo Exato. bem O explicado, porque combinado realmente nunca sai caro. é. Porque são as pessoas, olha, elas entendem. Ai, você não me fala. Sim, porque elas criam teorias, cada um interpreta de um jeito, né? Aí cria teoria na cabeça. Mas você não. O valor da consulta não tá incluso os produtos? Não, amor. Nunca na vida, porque eu não sei nem o que você vai usar, quanto que vai gastar, como é que eu vou incluir. Exatamente. Tem condições ainda. Não, já teve paciente que falou assim, ué, mas e cadê os produtos? Oi? Você tem que comprar? Tá aqui? Você tem que comprar? Ou você tem que, no caso de industrializado, você tem que comprar. No caso de manipulado, ok, alguém vai entregar, a farmácia vai entregar, enfim. Mas Tem olha, sempre que cada explicar um. tudo. Tem sempre que explicar Sim, tudo nos mínimos detalhes. E total. paciência é aquilo ali. Ai, nossa, mas eu tô cansada de repetir isso. Então repete de novo. Uhum. Porque o dia que você não repetir, dá ruim. Você tem que repetir. Com certeza. Naquela paciente que você não falou, vai dar ruim. Às vezes tem Exatamente. paciente aqui que eu faço peeling, tá todo mês aqui comigo fazendo peeling. Aí, que nem a gente, né, tava falando ali, a gente cria uma amizade. Aí eu falo, ó, Sim. você já sabe, mas eu vou repetir, você não pode fazer isso. Aí ela fala, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode. Eu falei, ai, que É que nem bom! criança, né? Que nem criança. Eu falei, então tá. Porque se ela sair daqui e eu não Uhum. falar, parece que eu não sei, sabe? Então eu Sim, falo total. tudo. Uhum. Mari, vamos começar a ler os comentários, ver o que elas estão falando e tal. Ó, a Letícia está falando assim, vocês são são tão inteligentes, estudiosos, a sensação é que eu aprendi tão pouco na faculdade. Eu A gente também aprendi pouco, também, a amor. gente também, amor. Se não tiver um monte de livro na nossa frente, um monte de artigo científico, se a gente não correr atrás, amor, a gente tá aqui, ó. Tá todo mundo com Exatamente. atestado de E burra, volta o não que dá, você tem que tinha estudar. falado no começo, até para as meninas, né? Ô, gente, tá tudo bem a gente não saber de tudo. Tá tudo bem. Uhum, Pega, olha o seu nicho, o que você quer se especializar mais, se aprofundar mais, dá uma atenção maior para aquilo. Depois, se você tiver um tempo, depois que você entender muito bem aquele assunto, aí você uhum. vai indo um pouco mais no outro. Porque se a gente for querer dar conta de tudo, não dá. Não dá. Não Hoje dá, mesmo, eu mandei não uma dá. mensagem pro Marcelo. Você conhece o Marcelo? Trabalha com óleos e tudo mais? Marcelo, o sobrenome? Ah, ele fez curso com a Ivone. Ah, esqueci agora o sobrenome dele, gente. Ok, tá. Não me... Olha, não me lembro agora, não me lembro agora. Se botar o sobrenome, pode ser que eu lembre. Ele entende super de óleos. Tá. Bastante. Aham. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu queria tanto lavar umas roupinhas minhas e pôr de molho no óleo, a louca. No óleo essencial. Eu falei, gente, será que pode isso? Aí ela vai e errou hoje. Tá entendendo? Eu não sei de tudo. Na verdade, eu não falei pra ele o que que era. Se ele tiver vendo a live, ele vai Aham. saber. Eu queria pôr Sim, minhas sim. lingerie. Pra ficar com cheirinho, botar um ilang-ilang, né? Pra ficar Só que produzindo com o aí, maridão. Eu sei, olha, Marina, tô te pegando no flagra. né, pra ficar com aquele cheirinho e tudo mais, né? Aí eu pensei assim, gente, mas será que pode isso? Marcelo Gonçalves, a Brendinha respondeu. Eu falei, será que pode Pronto. isso? Será que mancha?
Será que tem algum problema, Sim, né? Eu não sei, sim. eu não sei de tudo. Aí eu fui lá. Ô, Mar, eu tô querendo colocar uma roupinha de molho. Só falei, roupa. Eu falei assim, mancha, tem problema? Posso pingar na água? Como que funciona? Ele só falou assim pra mim, pode, sem problema nenhum. Não vai manchar. Perguntou quantos litros. Ele falou assim, só que você dilui no vinagre. Eu não sabia. Aham. Sim, porque não dá pra diluir. Água e óleo não se mistura, você não vai diluir na água, Aí, né? é porque eu fiquei pensando justamente nisso. Sim. A parte Mas por de acaso eu aroma. não tinha certeza também, não. Eu falei assim, ok, vai diluir esse óleo em quê? Eu tava tentando Exato! saber. Eu lembrava da diluição, eu pensei, mas gente, mas será que como que eu vou fazer essa diluição? Porque normalmente a gente usa os óleos vegetais e tudo mais. Sim, Porque eu não sou muito dessa parte. Então, assim, tá tudo bem a gente não saber tudo. E aí, se você tem gente, por alguém que é favor. especialista, você vai lá e pergunta. Então, eu não falei que era pra roupa íntima. Mas eu Ah, não só precisa, detalhe, não precisa dar tanto não detalhe também, não precisa. precisa. A gente, a Eu gente só fala isso falei, pras amigas. exato. Aí pronto, ele falou do vinagre, eu fiz o teste hoje. Mas tá vendo, né? Você agora pensa. Ai, Das- conta nos stories depois o que que aconteceu depois do... Opa, essa noite foi maravilhosa. Mas vai ser o quê? Um ilang-ilang, uma canela, tô zoando, Aquelas, brincando. uma coisa mais, né? É porque, ó, Tcharam, o ilang-ilang, ele é totalmente, ele é afrodisíaco, a canela também é afrodisíaca, também, estimulante, só né? é estimulante. E aí, tanto que para as noivas, a gente usa o óleo essencial de ilang-ilang para as noivas antes do casamento, para ela ficar ali chamando o Gente, as marido, meninas que estão vendo entendeu? a live vai pensar o quê de mim? Não, eu tô dando dica para elas, anotem. Se vocês estão achando mal da Marina, Gente, mas tudo a anotem, vocês gente estão tem que perdendo trabalhar a tempo. nosso favor. E aí eu tive Ou essa tem que trabalhar. ideia. Eu falei assim, Total, a gente é gente, feliz, faz bem pra pele, gente. É isso. ou se faz. Opa, olha lá. Quando tiver com a pele ruim, você fala assim, opa, se calhar não tá funcionando. Aquela vai precisa pôr mais óleo essencial nessas roupas aqui. Oh, pronto, agora todo mundo botando óleo essencial com vinagre lá nas roupas. Olha Ai, lá, gente. olha aqui, 93 pessoas. Se todo mundo for mulher, acabou. Todo mundo vai lavar roupa agora com Não, tá vendo aqui lang-lang. as meninas. Todo mundo rindo. Olha, mas anota essa dica é boa, tá vendo? Menina, eu tive A essa ideia Marina do falou. nada. Eu falei assim, gente, como assim? Uma gotinha de óleo essencial. Aí eu falei, gente, mas será que É. isso pode? Aí vai rolar um churiçal, Marcel. Então, para as meninas aí que a gente estava falando, meu filho falando, tua prof parece uma São duas, fala pra ele que são duas, uma mais louca que a outra. ai, tadinho. Mas então, a gente não vai saber de tudo. Eu não tenho vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Então, às vezes é Uhum. muito conteúdo, mas tipo, a Bru foca mais uma coisa, eu foco mais na outra. Sim. A outra esteticista nisso. Pega algo que você se identifica muito, que faz muito sentido pra você, que você Sim. gosta e aprofunda. E eu costumo falar, Mari, que assim, as pessoas falam assim, ai, como é que vocês sabem tanto disso e daquilo? Você acha que foi um curso que a gente fez que fez a gente saber Não, tudo isso? A não. gente fez 500 cursos e ainda estudou, estuda até hoje o tempo inteiro, direto, o tempo todo. Então, eu sempre digo, tem um monte de gente fazendo curso de cosmetologia. Façam todos. Façam o meu, façam da Marina, façam da Grazi, façam da Ivone, façam do Jeff, façam de todo mundo. Exato, porque você vai Façam da aprender Gabi, façam de muito. todo mundo. Porque cada um tem uma visão diferente, cada um pegou um caso clínico diferente. Eu nunca nem peguei bebê. Olha lá, nunca peguei bebê. Nunca surgiu, assim, eu atendo gestantes, mas os bebês não, por acaso, sempre quando surge alguma coisa, indico alguma coisinha, assim, mas nunca um caso a fundo, tipo, ai, ok, tratar o bebê, é tanto assim como você pegou casos mais sérios. Então, é basicamente isso. Se eu tiver alguma dúvida com algum paciente meu, um bebezinho, eu vou perguntar para Mari, com toda a certeza da vida. Mari espera aí, batendo na porta dela e tudo mais. Se ela tiver alguma dúvida de aromaterapia, ela pode perguntar para mim, para o Marcelo, para quem ela achar que dá ali. Bruna, qual é o outro óleo, o outro afrodisíaco? Qual que é o outro? Não é só Lang Lang. Lang Aquela Lang, mas amiga, ninguém esse gostou do cheiro já cheiro. enjoei. E o Vou pro outro? outro. Exatamente. Esse já não dá, já tá tipo enjoada, a gente já acostumou, já foi afrodisíaco o suficiente, tem que ser outro, tem que Tem que ser mudar. outro. E É. é isso. Exatamente, é sobre isso. Então, ó, tá todo mundo adorando. O povo tá aqui, estamos bombando aqui. Sou estudante de estética e cosmético, vocês me inspiram muito. A Grace falou. Ai, Obrigada, Grace. linda. Olha a caixinha de perguntas. Falta eu fazer o seu, Bruno, e o da Rose. Rose, quem é a Rose? É Ivone? Rose? Quem é Rose? Olha, tá bom, então. Não conheço a Rose também. Me diga Eu depois não quem é a Rose, conheço tá? também assim de nome.
Mas Poxa, será que é faça, Rose? faça Se sim. for, se for Rose Demé, não faça. Ai, não. Oh, acabei de vir de Israel, gente. Acabei de vir de Israel. Falo com propriedade, tá? Quiserem. Ok, acho que Senhor. vou ficar Ai, quase que eu calada. derrubo Fiquei até tudo. com Fiquei calor até agora. vermelha. Fiquei vermelha agora. Fiquei com calor. Ai, Ivone, ufa! A Ivone faça, só faça. Só Nossa, a faça. Ivone, gente, a Ivone foi uma mãe pra mim, sabe? Nossa, Ela foi Ivone é Deus no céu, Ivone na surpreendente. terra. Nossa, ela Uhum. foi tudo assim pra mim. É claro que pra Eu Ivone, acho, eu acho até, Mari, que eu conheci a Ivone, eu conheci você através da Ivone. A Ivone é, deve ter compartilhado. Eu falei assim, opa, Ivone compartilhou, eu confio. Eu fui lá seguir. Acho que foi por isso. não, gente, a Ivone, ela abre a boca, eu paro, eu sou fascinada nela, eu sou apaixonada nela, nossa, e quando ela começou a falar de mim nos cursos, eu ficava assim, sabe? E ela, Sim, e não, ela foi uma mãe, assim, uma mãe mesmo. Ela meio que falava assim pra mim, Mari, pega e vai. E eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela vai. E eu ficava, sabe, naquele total. surto. Eu só chegava pra ela assim, eu nunca cheguei atormentando muito ela, coitada, ela nem tem tempo. Então, às vezes, quando eu pegava Sim. algum caso muito assim, eu já poupava ela, assim. Então, eu já mandava, prof, eu peguei um caso assim, tô pensando em fazer isso, eu assim, 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 assim. Eu mandava tudo pra ela feito, né? Eu falava assim, eu só Uhum. preciso, eu falava pra ela, ter certeza que tá tudo certo. E aí ela sempre me dava aquele apoio, aquela força, às vezes ela me dava alguma dica, alguma coisa assim. Mas sabe, aquela pessoa que foi assim, essencial. Ela Total, foi total. O curso da essencial. Ivone, eu lembro quando eu saí do curso dela, o primeiro que eu fiz dela, já fiz o de peeling, já fiz o de cosmetologia. Quando eu saí do primeiro curso dela, do de peeling, eu saí e falei assim, vou fazer faculdade de farmácia. É hoje, eu saí transtornada, eu tenho que matricular uma faculdade de farmácia agora. Eu sou técnica em farmácia. Farmácia sempre foi a minha vontade ali, mas estética entrou e foi, eu costumo dizer que estética foi a minha segunda, ai, como é que fala? A minha melhor segunda opção que virou primeira, entendeu? A estética entrou como segunda opção, era farmácia primeiro, segunda opção era estética, mas se eu tivesse feito a minha primeira opção, eu não era feliz como eu sou na estética. E eu, nossa, não estaria nem em lugar nenhum eu estaria, eu tenho certeza absoluta. Se não fosse estética, era para ser estética mesmo, eu fui escolhida, né? Então, assim, eu saí do curso da Ivone e falei assim, não, tem que fazer faculdade de farmácia, não sei o que, não sei o que. E ficou muita cosmetologia, cosmetologia, cosmetologia. Foi aí que eu pensei no mestrado, porque faculdade não deu, porque todas as faculdades próximas da minha casa não tinham curso de farmácia, eu só tinha nas longe, eu não ia conseguir conciliar com o trabalho, então não tinha como. E aí surgiu o mestrado, aí eu não queria ir para longe da minha casa, mas fui para fora do país. Alguma coisa tinha que ser, né? Mas pronto. É isso, a gente não entende as coisas no início, mas depois a gente vai Mas entendendo. depois faz todo sentido, né? Total, tudo faz sentido, exato. Tô no último período de farmácia e pretendo me especializar em estética. É isso, Eva. Filhos da Eva. Olha, tá todo mundo aqui, olha. Eu quero os livros dela de cosmetologia. Eu também ainda não É. tenho. Acho que agora, quando eu voltar, vou ter. Eu só tenho um de peeling aqui. Porque É muito depois bom. ela lançou depois que eu tava aqui. Quando eu fiz o primeiro curso dela, eu tava no último ano da faculdade. E aí eu Uhum, peguei e falei assim, meu Deus, eu fui fazer o de peeling, né? Aí eu peguei e falei assim, gente, será que eu vou dar conta de acompanhar? Será que eu vou dar conta? Faço, não faço, faço, não uhum. faço, termino e depois eu vou. Eu fiquei com aquela dúvida, aquela dúvida, aquela dúvida. Ah, se na Fui, dúvida, faça. fiz. É. Menina, assim, tinha muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Muita coisa que eu nunca. Filagrina. A filagrina eu ouvi. Nossa! A filagrina eu conheci pela Ivone. Exatamente. Ela Sabia falava nem que existia. tanta coisa que eu ficava assim, ó. Eu sei que tipo assim, eu fui, meu marido foi comigo. Eu entrava no quarto, assim, eu falava assim pra ele, eu juro, eu falava com essas palavras, eu falei assim, amor, tudo o que eu aprendi tá errado. Meio que deu isso na minha cabeça. Eu falei assim, tudo, eu tenho que estudar tudo de novo, eu tenho que estudar tudo de novo, sabe? Eu fiquei meio assim. Eu falo pra Ivone, eu falo assim, você me deu uma marretada na minha cabeça, deixou eu rodopiar por 6 meses. Porque foi 6 meses que eu precisei para entender o que ela tinha falado no curso. Eu tive que anotar tudo Total. e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. 6 meses só no curso dela de peeling. Falei, gente, eu não tô entendendo, eu não Acredito. tô entendendo o que é isso. E aí eu voltava, eu voltava. A hora que encaixou, aí foi.
Mas É assim, assim, ó. ela abre a sua mente. Tipo, ela cata você da bolha. Tipo, ela cata você e tira assim, ó. Só que Uhum. Ela aí, te minha filha, salva, né? só que ela tira e fala assim, mas agora você estuda e vai. Agora você se vira. Eu te Porque introduzi aqui, agora é contigo. porque se separar no tempo também, coitada, ela sozinha não vai fazer milagre Não, na vida de ninguém, né? A gente tem que não fazer a nossa dá, não dá. parte. Imagina, tem que E estudar, sem tem que fazer nenhum por curso, onde. na verdade, né? A gente dá o Total, start e nem. pontapé. Você tem que Exato, é sentar que e nem a vai. faculdade, a gente fala muito, na faculdade não aprendi muito, mas a faculdade ela te introduziu na área. E aí todo Exato. curso de graduação ela te introduz na área, te bota ali dentro, te ensina o basicão de tudo. Aí, para que lado que você vai, já é com você. Se você vai mais para o pós-operatório, para o corporal, para o facial, para cosmetologia. Na nossa época, na época que eu me formei no finalzinho de 2016, ninguém nem falava de cosmetologia. Você falava de comprar o cosmético, o kit de acne da marca X, o kit de melasma da marca Y, e pronto, era isso que você ia fazer. Mistura, passa ali o creminho, era literalmente passar creminho. Não era estudar sobre cosmetologia. Foi conforme foi evoluindo, eu fui crescendo na área, eu fui estudando, porque eu falei assim, não, gente, deve ser mais do que isso, é mais do que isso. É. E é um processo, né, Mara? A gente vai ganhando senso crítico. A gente não chega com senso crítico, a gente chega Não. igual a todo mundo. A gente chega igual todo mundo achando que tem que fazer aquela modeladora que dói, achando que, meu Deus, eu já passei por cada situação, mas pronto, não vem ao caso, não estamos falando de corporal. Já nem sei que horas são e eu tenho uma live daqui a pouco de novo e você também, né, bonita? Então, pronto. Dá Então, tempo. tá. Que horas são agora? Só pra saber, que eu não faço ideia. Aqui é 10 para 7. 10 para as 7. Ah, 10 para. Meu, 10. Marina, 10 para. Eu tenho uma live às 7 Amor, então com vamos a lá. Suelen. Amor. Jesus Cristo. Eu tô Não, chocada. a Que eu minha é às nem. 8. Olha. Mas é, gente. Não, eu tenho agora. Eu falei assim, não. Eu pensei, 1h30 dá. 1h30. Olha, vai ser. Calma, voltei, Tá que foi bom meu aqui, peraí. telefone querendo. Calma, foi meu telefone querendo descarregar. Voltou. Ah, tá. Não entendi o que você Então, falou. pronto. Gente, que eu travou aqui porque meu telefone chegou a 20%. Aí apareceu no iPhone aquela lá, e chegamos a 20%, enfim. Mas pronto, Entendi. gente, daqui 10 minutos temos live de novo. Eu agora vou, Marina, a gente quer continuar falando porque a gente tem muito para falar. Mas não dá, eu quero te agradecer pela sua Eu que presença, por ter agradeço. engrandecido isso aqui com essa energia enorme que a Marina fala, vai crescendo, vai brilhando, vai brilhando. Maravilhosa. Que todas nós tenhamos isso, essa vontade. E, gente, sabe que o segredo disso aí é conhecimento, é gostar do que faz e aprender. E quem está em constante evolução ali dentro da profissão, a gente não desmotiva, a gente não fica, a gente não fraqueja. Óbvio, não somos perfeitos, né, gente? Temos questões pessoais também envolvidas, mas óbvio que quando você está bem na sua profissão, é como se fosse. Eu costumo dizer que a minha profissão é minha válvula de escape. Quando eu tô mal, eu me fio nos livros. Quando eu tô bem, eu me fio nos livros. É isso, me salva, me recupera, eu volto a ser eu, sabe? Me vem uma autoconfiança. Eu falo assim, ok, Bruna Andrade, é você, querida, porque só a Bruna, coitada, só a Bruna não vale a pena, mas a Bruna Andrade, amor, respeita a Bruna Andrade. É Exatamente. sobre isso. Eu acho que esse amor, a gente precisa ter esse amor, né? Então, as meninas falam assim, nossa, Mari, dá pra ver o amor que você fala. Eu amo muito. Eu amo, assim, um amor que eu sempre penso, não é na estética, na questão do procedimento em si, dos produtos em si. Eu sempre penso na vida que vai ser transformada com aquilo. Então, pensar nas vidas sendo transformadas, você ajudar a No pessoa a seu ser feliz, a propósito. autoestima, e aí, então isso faz a gente querer estudar cada vez mais. Agora, só para finalizar aqui, para não te atrasar, eu que queria agradecer o convite maravilhoso. Você é sempre uma fofa. Eu morro com essa menina, gente. Ela é muito assim, ela é muito igual eu. A gente é muito Sim, louquinha, espontânea. Que tenha sim. mais live aí, o que você precisar, eu estou à disposição, tá? Sim, senhora. Muito sucesso no seu curso, nas suas consultas com seus Obrigada bebês. para Muito você sucesso para mim também. também, para todas nós, né, gente? É Sucesso isso. para E que, nós. e que nós continuamos sendo inspiração para as pessoas e nos inspiramos em nós mesmos. Porque quando eu tô meio assim, ai, tô brocochô, vou lá nos stories da Marina, da A gente Grazi, tem de esses quem tá. momentos, né? Não, a gente não tá perfeita sempre. É normal, acontece. E assim, e não dá pra gente ficar se comparando, né? As pessoas ficam assim, não, vou me comparar com fulano, com ciclano, que, gente, cada um tem uma realidade, cada um tem
hábitos de um jeito diferente do outro. A Marina se identifica com academia, eu me identifico com jejum intermitente, cada um com o seu cada Perfeito! Olha lá, cada um com seu cada um. Não sei se a Marina faz jejum. Se a Marina fizer jejum e ainda malhar, eu vou falar assim, pô, Marina, né? Vamos baixar a bola aí um pouquinho. Aquelas amigas, de manhã eu tô fazendo jejum. Olha Vamos lá, treinar em jejum. poxa. Ok, vou ter que começar a fazer. Eu medito, eu faço yoga, vou ter que começar a Então, correr também. yoga, eu tenho muita vontade de fazer yoga. Hum. Eu vejo você fazendo lá. É sobre isso. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Vocês abrilhantaram um monte de comentário incrível. A gente não consegue acompanhar tudo. Eu dei Linda, uma... linda. E fiquem aqui, só bebam água, façam xixi, que eu tenho um live daqui a pouco com a Suelen Campanhola falando sobre cosmética natural. Então, assim, sai de uma Incrível plena para outra também. plena. É sobre isso. A Mari também tem live com a Raíssa, que é outra plena também. Então é isso. Tem Fiquem conteúdo aí, aqui não pra todo mundo. saiam. Amor, dá tempo pra assistir a minha e depois ir pra da Mari com a da Raíssa, tá tudo Exatamente. certo. É sobre isso. Então, pronto. Mari, muito obrigada. Obrigada a todo Obrigada mundo. a Vou fazer você. xixi, beber uma água e volto já. Beijo, Tchau. tchau.